Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Pai, buscando ao Senhor. Ontem eu não pude estar aqui, não estava nada bem. Aliás, ainda não estou, mas estou conseguindo pensar e estou conseguindo falar. Boa noite, Joelise. Quando eu não consigo pensar e falar, eu não tenho como vir. Mas o Senhor é aquele que está nas nossas vidas e o tempo está correndo e nós precisamos estar na presença do Pai, né? Hoje, dia... Que dia que é hoje, gente? Deixa eu ver aqui. Dia 11, né? 11 de março de 2025, 21 horas e 2 minutos. Estamos a 740 dias do término da geração da figueira. Louvado seja Deus por isso. Como eu disse ontem, eu não pude estar aqui, não tive condições. Shalom, Simone. Eu ontem, desde a segunda-feira à noite, aliás, desde o domingo à noite eu não estava bem. Eu vim fazer a live mesmo porque eu tinha que fazer. Eu precisava dar o recado que Deus me mandou dar, né? Que o Senhor me colocou para falar. Mas ontem apertou a minha situação do meu estômago e eu fiquei que só pela misericórdia do Pai. Mas estamos aí. Graciele, boa noite, minha irmã. E estamos aí para fazer a vontade de Deus, né? Dando para falar e para pensar, o resto a gente ajeita, né? Ainda tô com dores, bastante dor, mas glória a Deus, estamos caminhando rumo à pátria celestial, né? E eu queria comentar algumas coisas aqui com vocês, é muita coisa acontecendo. Shalom, Andréia, muita coisa acontecendo, né? E as pessoas não estão se dando conta. Nós estamos vendo a Síria explodindo, né? Eu sigo o pastor, um pastor que ele é... Boa noite, Eliane Espíndola. Eu sigo um pastor que o nome dele é... Oh, meu Deus... minha cabeça tá ruim. É o David Diamond. Esse pastor, ele é um pastor colombiano, judeu colombiano, e ele mudou-se para Israel. E ele dá a notícia conforme é. Ele disse que em 48 horas eles já mataram mais de 1.000 cristãos. O pessoal fala de 100, 400, não. Mais de 1.000 cristãos já foram mortos, estão sendo mortos de uma forma terrível. A brutalidade é tão violenta que ele disse que não dá para colocar nem no Telegram as imagens que ele tem recebido. E os muçulmanos estão filmando as atrocidades e estão sendo congratulados por todo o povo islâmico do mundo inteiro. Estão dando mensagens de congratulações pelo massacre aos cristãos. Boa noite, Marisa. E o pastor David, ele disse o seguinte, David Diamond, né? Ele disse o seguinte: ninguém está falando nada. Nem os Estados Unidos, nem a União Europeia e nem Israel. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Aí eu fiquei pensando, né? Jesus, ninguém foi por Jesus. Ninguém. Entendeu? Ninguém foi atrás de Jesus para livrar Jesus da morte, não. Todo mundo ficou com medo, todo mundo caiu fora. Shalom, Viviane. Presta atenção. A mesma coisa está acontecendo. Por acaso alguém faz alguma coisa pelos cristãos da Coreia do Norte? Não. Alguém faz alguma coisa pelos cristãos da China? Não. Irmãos, o cristão, ele é tido como nada. Por quê que é assim? Porque as aflições de Cristo têm que se cumprir em nós. Entendeu? Ai, como que eu não entendi o que a senhora está dizendo? Jesus, quando ele morreu na cruz, quando os fariseus entregaram Jesus para ser morto,
Eles mataram Jesus através da mão romana. Eles não podem dizer que não foram eles. Claro que foi eles. Eles só não fizeram a parte suja, que era matar Jesus, ir lá e crucificar ele. Mas eles ainda coagiram Pilatos. Eles coagiram para que Jesus fosse morto. Eles insuflaram na população para que Jesus fosse morto. Boa noite, Berenice. E vocês acham que não vão fazer isso conosco? Claro que sim. Será que vai chegar aqui a perseguição? Eu acredito que sim. Na hora do auge total, eu acredito que chega aqui. Entendeu? Eu acredito que chega aqui na hora do auge total, chega aqui. Nesse momento é a hora que Jesus vai levar os seus. Irmãos, eu estava vendo o vídeo de uma americana que eu achei muito interessante, lá no canal do Efraim, né? Eu gosto muito daquela página do Efraim. Eu sei que vários aqui assistem a página dele. E eu achei muito interessante porque ela faz algumas colocações ali que pra gente pensar. Por exemplo, tem um povo, né? Eu também já fui desse povo que diz que eles pegam a doutrina adventista, né? Que nós vamos passar tudo aqui, tudo até o final. Não é assim, não é assim. Nós não vamos ficar aqui até o final. Senão, não estaria escrito em Lucas 21:36. Em Lucas 21:36 eu vou ler, tá na Bíblia Católica, na Bíblia de Jerusalém. Eu vou ler aqui para vocês verem que ela tá mais completa do que a nossa, tá? Diz assim, ó, você quer ver? Eu vou ler para você ver. Gente, eu vou de meio devagar porque eu preciso de fôlego, tá? Ainda não tô completamente boa, mas deu para ouvir. Lucas 21:36 diz assim: Ficai acordados, portanto, orando em todo o tempo, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Igreja Católica, comissão, 4 horas da manhã, já começou. Tem um padre, né, que tá preso, né? Tem um pastor também que tá preso porque destruiu um negócio numa encruzilhada lá. Irmãos, a coisa já começou, ela vai se intensificar. O 5º selo foi aberto ano passado. Lembra? No mês, mais ou menos, foi no mês de julho, agosto. Abriu o 5º selo. Mas presta atenção. E essa perseguição vai se intensificar até o término, tá? Até nós sairmos daqui. E vai piorar quando nós sairmos daqui. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, presta atenção. Os pré-tribulacionistas estão achando que as coisas não estão acontecendo, mas nós já estamos acontecendo tudo. Nós já estamos entrando na grande tribulação, você pode ter certeza disso. Olha que o 6º selo desatar agora, meu irmão. Aguarda porque a tribulação começa. A grande tribulação. Nós já estamos na tribulação. Presta atenção. Se o Senhor não viesse nos resgatar, não estaria escrito essa promessa que está aqui. Está aqui em Lucas 21:36. Eu vou ler o 34 para você ouvir. Até o 36 diz assim: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento. É uma ordem, ele está chamando atenção, entendeu? Sim, os irmãos perseguidos já estão em grande tribulação, exatamente isso, exatamente. É que nós ainda não estamos sentindo aqui, mas a situação já tá terrível. Olha aqui, ó. Orando em todo momento para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e ficar em pé diante do Filho do Homem. Graça e paz, Val.
Presta atenção, meu irmão. Se não houvesse um arrebatamento, essa palavra de Jesus não estaria aqui. Não estaria aqui. As pessoas não sabem ler a Bíblia, meus irmãos. Eu já falei para vocês, Bíblia nós temos que ler devagar. Nós temos que ler com as vírgulas, parando. Presta atenção, de uma vírgula para outra tem praticamente um século de história. Tá entendendo? Tem um século de profecia de uma vírgula para outra. E às vezes a gente passa batido e não consegue entender. Presta atenção, nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Eu tenho visto os comentários, né? Nesse canal Efraim mesmo, esse vídeo que tá lá dessa senhora lá americana, que ela fala do arrebatamento. Ela fala que os crentes estão se perdendo porque estão achando que não vai haver arrebatamento. Vai haver sim. Nós precisamos estar preparados. Aí um lá colocou assim, isso é mentira, a Bíblia não diz isso. Aí eu coloquei embaixo, você precisa aprender a ler a Bíblia. Aonde fica Tessalonicenses? Aonde fica 2 Coríntios 15? Ou 1 Coríntios 15, não lembro agora. Aonde ficam essas passagens? Paulo, a revelação do Apocalipse foi dada a Paulo antes de ser dada a João. Presta atenção, irmãos. A revelação do Apocalipse foi dada a Paulo antes de ser dada a João. Quando Paulo fala da trombeta de Deus, Paulo não está falando das 7 trombetas, não. Paulo está falando daquela trombeta de prata que fazia o povo levantar o acampamento e ir para outro lugar. Essa é a trombeta de Deus. Essa é a trombeta do Pai. Exatamente, nós encontraremos com Cristo. Nós seremos transformados. Os que morrerem em Cristo vão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados. Então vai haver um harpazo. Harpazo, rapture, arrebatamento é a mesma palavra, quer dizer tirado com força. Por que tirado com força? Porque a situação vai estar tão terrível, que o Senhor vem nos tirar com força. E eles já prepararam, eles já estão preparando, presta atenção. Qual vai ser a desculpa que eles vão dar? Eles vão dizer que nós somos abduzidos. Tá entendendo? Presta atenção. Eles vão dizer que nós fomos abduzidos. Tá entendendo? Por isso essa história de extraterrestre. Tá entendendo? Irmãos, isso está para acontecer. Olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Lembra lá que Damasco vai ser destruída totalmente, tá lembrado? Paz, doutora Ivane, seja bem-vinda. Lembra que lá, não lembro agora se é Ezequiel ou se é Isaías, a minha cabeça hoje tá meio assim, mas lá fala sobre destruição de Damasco. Damasco é a capital da onde? Da Síria. Tá entendendo? Damasco é a capital da Síria. Será que exatamente, Simone, exatamente isso. Igual os anjos tiraram Ló da sua família. Foi rápido. Boa noite, Sandra. Presta atenção. Quando... o que eu tava falando mesmo? Gente, vocês vão me desculpando aí, porque hoje a minha cabeça tá... É Isaías, né, Meire? Obrigada, minha irmã. Então, lá fala da destruição de Damasco. Por quê? Será que o que eles estão fazendo com os cristãos agora não é o gatilho para isso? Será que a carnificina que eles estão fazendo com os cristãos agora não é o gatilho para isso? Assistam as notícias do pastor Davi Daimon. Vou passar aqui para vocês. Deixa eu mostrar o canal dele para vocês procurarem lá. Ele está dando notícias da Síria de hora em hora, tá? De hora em hora ele está dando as notícias da Síria. Deixa eu ver aqui. Qual é o canal dele? Só um minutinho, gente. É o canal David Diamond, ó. É esse canal aqui, ó. É esse pastor aqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Ó. Saludos, amigos e hermanos en el mundo entero. Ó. Quando são as 4 Boa noite, Fernanda. 50 minutos, praticamente já às 5 da manhã, acá em Israel. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Hago este video com o coração completamente destruído.
hecho pedazos de dolor, de impotencia. Aunque conocemos la palabra de Dios y sabemos perfectamente que en este tiempo está profetizado en el libro del profeta Daniel, en el Tanaj, o la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como quiera usted llamarlo, Jeremías capítulo 30, verso 7, Daniel capítulo 12, verso 1, que el pueblo de Israel sería atacado, perseguido por sus enemigos inmediatos, vecinos más cercanos, los países islámicos, como el Salmo 83, o la excelente enseñanza que dio Sonia Waters ayer, anunciando que vino una guerra. Eu não sei se vocês... Eu quero que... procure... Aqui são 12 minutos. Se eu for deixar tudo, a gente não termina a live. Mas aqui ele está falando sobre Israel e sobre a Síria. Eu quero que vocês vão lá e vejam. O canal dele é David, tá? Escreve David, é David, né? Mas escreve David Diamond, tá? Escrevam desse jeitinho. Não sei se tá aqui, acho que tá ao contrário, né? Mas é Davi Diamond, tá? Esse pastor, eu gosto muito dele, eu sigo ele há muitos anos, tá? Muitos anos. Ele já veio no Brasil, ele é uma bênção, tá? Ele é uma bênção. E ele está em Israel, e ele está passando notícias da Síria de uma em uma hora. Isso, obrigada, Sara. E ele está passando notícias da Síria e de Israel também, de uma em uma hora ele está passando para o mundo inteiro. Então ele disse o seguinte, que de Israel o povo ainda fala, mas dos cristãos ninguém fala. Então, meus irmãos, nós temos que entender, nós estamos em tempos proféticos, nós estamos na grande tribulação. Como disse a Viviane, para os perseguidos a grande tribulação já começou. Já começou. Para nós aqui, tá esticando um pouquinho porque Deus é tremendo. Aí eu quero comentar outra coisa com vocês, né? O porquê Deus ama o Brasil, o porquê Deus ama Portugal. Escuta bem o que eu vou lhe falar. Você vai falar que eu sou maluca, tá? Que eu sou louca. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Quando eu morei na América Central, é porque é o seguinte, o brasileiro aqui, a gente é muito burro. O brasileiro não tem instrução suficiente. As escolas não ensinam para o povo o que tem que ensinar, né? Eu sabia, né, porque eu fiz um pouco de inglês, então eu sabia os dias da semana em inglês. Mas quando fui para a América Central, eu não sabia os dias da semana em espanhol. E os dias da semana em espanhol é lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, sábado e domingo, certo? Esses são os dias da semana. E eu ficava intrigada, né? O que era aquilo, o que queria dizer, né? Aí, lá eu perguntei para eles e eles me disseram, não, é porque nós pegamos as estrelas errantes, né, os planetas e coloca o nome dos planetas nos dias da semana, né? Então, olha que coisa interessante. O Brasil, todo país de língua portuguesa, presta atenção no que eu tô falando, por língua portuguesa e galega, os dias da semana são contados em números. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Aí você fala, o que tem que ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Presta atenção. Olha, escuta o que eu vou lhe dizer. A Igreja Católica, ela conseguiu colocar nomes de deuses, ela conseguiu fazer cada dia para um Deus. Tá entendendo? Ela conseguiu cada dia colocar, porque as estrelas errantes, os planetas, nada mais são que prisão dos principais demônios, os principais anjos caídos que fizeram a rebelião. Tanto que Saturno tem 9 anéis em volta dele. Tá entendendo? Já tem 2 agora, já caiu 7, só falta 2. Presta bastante atenção. E eles colocaram no nome Lunes, Lua, Martes, que é Marte, né?
o deus Marte, o deus da guerra. Miércoles, Mercúrio. Viernes, Júpiter, o deus do trovão. Jueves, Vênus, a deusa do amor. O sábado, que o sábado é o Shabá, esse ficou na língua espanhola, na língua hispana. E domingo é Dominus, tá? Presta atenção, que é o Sol invicto, tá? Sol invicto. Na nossa língua seria primeiro dia, mas também ficou o Dominus. Mas o sábado é o Shabá, não é Saturno. Agora, em inglês, sim, a coisa muda de figura, né? Eu não sei falar inglês porque é uma língua que eu não consigo, nunca consegui aprender. Sei até traduzir alguma coisa, leio, mas falar não sei. Então eu vou falar aqui conforme a minha língua dá, tá? Monday é lua, Tuesday, sei lá, é Tyr, que é o deus da guerra, que é Marte. Wednesday é o deus da poesia. Thursday, que acho que é isso, é o Thor, deus do trovão. Friday é o deus da beleza, que é Frida, né? Deus da beleza. Saturday, que é Saturno. Paz do Senhor, Vânia. É Saturno. Saturday é Saturno. E o Sunday é o Sol, Deus Sol. É o Dominus invicto, né? Ou Sol invicto, né? Que aí eles colocaram como Dominus no nosso. Entenderam? Mas presta atenção, mas aonde a senhora quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte conclusão. Quando um país, quando uma língua, o povo que usa uma determinada língua, coloca essa língua a serviço da adoração pagã, Deus tem um olhar diferente para eles. Mas quando esse país, presta atenção, eu posso até estar viajando, mas eu creio que eu não estou, porque hoje isso me tocou fortemente. Há muitos anos eu já questionava com isso. Saturday, não é sábado, pastor. Sábado, presta atenção. O que eu estou falando aqui é o seguinte: Saturday é Saturno. O dia é encomendado a Saturno. Sábado quer dizer Shabá. Tá? Eu tô falando aqui porque eu fui pesquisar tudo direitinho, entendeu? Então, o Shabá, que seria sábado, para o inglês é Saturday. Por quê? É o dia, boa noite, Alberto, é o dia de Saturno. Foi tudo, eles colocaram tudo em honra a deuses que não criaram nada. Eu quero que vocês escutem isso aqui que eu vou falar. Isso aqui é conhecimento, tá, gente? Isso aqui é conhecimento. Quantos aqui sabiam disso? Eu acho que muita gente não tinha ligado ainda o ponteiro, tá? Dias da semana. Semana em inglês, espanhol. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Eu quero ler para vocês o que está na Wikipédia, que é muito interessante. Espera um pouquinho só. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. A semana foi uma evolução na medida do tempo, tá? Cujo início ocorreu pela relação do homem com a natureza, principalmente com o que mais lhe chamava atenção. Deixa eu ver aqui. Na antiguidade, a lua era muito mais significativa ao homem do que o sol, porque iluminava as noites, conceito que hoje não é bem compreendido. A origem do período de 7 dias está... Espera um pouquinho, gente, deixa eu achar aqui a outra. Espera um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se tá aqui. Aí eu achei uma explicação, eu achei até o padre
que não deixou como é que diz? Não deixou que na... Ô, Senhor, cadê? Ainda deixei aqui. Só um minuto, gente, que é muito interessante. Tá ligada? Aqui, a origem dos dias da semana está ligada à astrologia e mitologia, à duração das fases da lua. Na astrologia helenística, os dias da semana eram nomeados de acordo com os planetas clássicos. Por exemplo, domingo era o dia do sol, segunda-feira o dia da lua e assim por diante. Na língua inglesa, os nomes dos dias da semana homenageiam deuses nórdicos, como Odin, Thor, Frigg, entre outros. Na mitologia nórdica, o sol era personificado pelo deus Sigel, a lua pela deusa Mani e assim por diante. Só um minuto. Aqui, deixa eu ver se tá nesse aqui. Espera só um minuto, deixa eu só ver aqui. Eu não tô achando o que eu achei, devia ter deixado... Ah, tá, peraí. Particularidades do galaico português. A língua portuguesa, juntamente com a língua mirandesa, é uma das duas únicas línguas românticas em que foi substituído o nome dos planetas pelos numerais. Em 563 d.C., São Martinho de Dume, bispo católico romano de Braga, entendeu que na Semana Santa, a época do ano mais sagrada para os católicos, devido à paixão de Cristo, seria uma blasfêmia chamar os dias pelos nomes pagãos. Olha isso. Eles tinham conhecimento, da verdade. Você vê que eles tinham conhecimento da verdade. Ele escreveu: pois os infiéis irritaram Deus e não acreditam de todo o coração na fé de Cristo, mas são incrédulos que colocam os próprios nomes dos demônios. Você escutou? Colocam os próprios nomes dos demônios em cada dia da semana. E assim eles falam do dia de Marte, do dia de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus e Saturno. Demônios. Olha isso aqui, gente. Que nunca criaram um dia sequer, mas como eram homens malvados e perversos entre a raça dos gregos, nominaram os dias assim. Considerando isso, São Martinho propôs que durante a Semana Santa, que a época da Idade Média era inteiramente consagrada ao descanso, ao culto católico e às orações, os dias fossem chamados feira, literalmente dia livre, e ordenados numericamente conforme a liturgia católica, conforme o missal romano. Assim passaram a ser, Segunda-feira, eles colocam na ordem. Domingo, que ele deixou o Dominus, e colocou na ordem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele não deixou, que é Sabatum. Era originário diretamente do hebraico Shabá, de conotação religiosa, em uma época em que os hebreus formavam um só povo e uma só cultura. O dia de Shabá era o dia de descanso dos israelitas, que por essa razão afluíam com mais frequência à sinagoga. Hoje é o sábado, último dia de seu calendário semanal, sendo este o dia de descanso para os judeus. Entendendo? Então, por que eu estou falando isso aqui? Que diz assim, substituiu-se no calendário romano, sob Constantino, substituiu-se o nome de dia de Saturno, que significa dia de Saturno, forma como os pagãos se referiam ao sábado, para Sabatum, introduzindo devido à influência cristã o dia de sábado no calendário ocidental. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é o seguinte, meus irmãos, Deus, ele é benigno, Deus é misericordioso. Você está achando que Deus não está olhando para isso? Você não está achando que Deus está com seus olhos no povo que fala português? Vocês já viram que nas guerras Portugal sempre pode passar fome em Portugal, mas Portugal é livrado.
Escuta o que eu estou falando. Nas guerras que houveram na Europa, Portugal estava livre. Passaram necessidade, passaram fome, passaram, mas Portugal estava guardado. O Brasil, com tudo que nós somos, com tudo que tem aqui, Deus deixou para o Brasil somente os 3 últimos anos quase, para a gente passar o que vai passar. Você está entendendo? Até eles quererem introduzir o que eles querem introduzir aqui, eles têm uma barreira, eles não conseguem totalmente colocar o que eles querem. Tá tendo perseguição? Tá, mas é lento. Entendeu? Presta atenção, é lento. Irmãos, parece que isso não é nada. Você pode dizer, não, mas isso não quer dizer nada, quer dizer sim. Quando você consagra a Satanás até o dia da semana, a coisa fica diferente. Mas aqui, boa noite, Cleide, aqui nas nossas terras, a terra que fala português, não aconteceu isso. Não foi consagrado a demônios nos nossos dias. Tem endemoniado aí, tá cheio, tem coisa ruim aí, tá cheio de coisa ruim. Entendeu? Tá cheio de coisa ruim. Mas Deus honra aqueles que honram a Ele. Você vai falar, a senhora realmente é maluca. Pode ser, mas pensa no que eu tô te falando. Pensa no que eu tô te falando. Porque é o seguinte, meu irmão, o Senhor tá livrando o Brasil de muita coisa. Se você não reparou ainda, se você não conseguiu reparar ainda de quanta coisa Deus está livrando o Brasil, é porque você não tá ligado na situação. Eu tô falando porque eu tenho assistido noticiários, eu tenho assistido o que vem de fora, o que tá aqui dentro, e eu tenho feito um mix disso tudo e vendo a real situação que nós estamos. E pela palavra de Deus, Deus vai castigar o Brasil? Vai, porque o povo é um povo terrível. Tem uma turma aí que não é brincadeira não, tá? Então, presta atenção. A primeira comitiva consagrou ao Eterno, exatamente, Barzilai. Então, meus irmãos, podem ter certeza de uma coisa. Deus, a medida do povo da língua portuguesa será menor do que a medida dos outros povos. A irmã Ruth, você está tudo errado. Eu posso até estar errada, mas eu quero que você pense. Eu hoje, quando eu vi isso, quando eu me deparei com essas informações e liguei o que eu pensava lá atrás, quando eu fui para a América Central, que eu estava com 28 anos quando eu fui para lá, que eu fiquei lá. Eu comecei a pensar, a meditar, e me veio na minha mente, sabe? Porque Deus dá medidas. É que nem o Brasil. O Brasil, a costa brasileira, ela vai pagar muito mais caro do que o interior do Brasil. A costa do Brasil vai pagar muito mais caro para Deus, o juízo de Deus sobre a costa brasileira, ela vai vir muito maior do que vai vir para o interior do Brasil. Por que a senhora fala isso? Porque onde estão as maiores oferendas para a rainha dos céus, para a rainha das águas? Tá entendendo? Tá entendendo? Então presta atenção. É, exatamente, pastor. Então presta atenção, meus irmãos. Fiquem alerta, é hora de ficar alerta. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Deus não está contando só o que está sendo feito agora. Deus conta a toda a geração. Entendeu? Exatamente, com toda a iniquidade que o brasileiro apronta. Com tudo. Deus tem tido misericórdia dessa nação. Então, em vez de você ficar se queixando, você ficar falando mal de tudo, murmurando, para de murmurar e louva a Deus pelo que Deus tem feito pelo nosso país. Louva a Deus por ainda. O que está lá em cima, eles se trombam entre eles. Gente, eles não falam em pé o que eles falam sentados. Sabe o que eles estão ali? Hoje de manhã Deus deu de ler 11 de Mateus, né? Que as pessoas, como é que fala? Exatamente, Deus é tardinho em dar-se. 11 de São Mateus, eu li hoje de manhã, deixa eu ver aqui aonde está.
Deixa eu ver aonde. Eles são como crianças sentadas. O governo do Brasil hoje é como criança sentada na praça. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem para onde correr, eles metem os pés pelas mãos, eles obedecem ordens que vêm de outro lugar, mas na realidade eles são crianças mimadas. Observe a fala dos esquerdistas do Brasil e mesmo da direita. Observe a fala dos deputados, senadores, é fala de gente que não consegue pensar. Tirando o príncipe lá, o Orleans e Bragança, tirando Orleans e Bragança, e alguns mais velhos, o resto, meus irmãos, são crianças mimadas, que eles não sabem nem falar. Jamais era para aquele bando de gente estar ali. Eles não têm inteligência, eles não têm visão. A criança mimada, ela pensa nela, entendeu? A criança mimada pensa nela, ela não pensa no povo, ela não pensa no bem-estar do outro. Não, ela tem o domínio, ela tem dentro de si, ela é birrenta. Ela é, como é que fala? Ela tem o espírito da criança, como é que chama? Não é só birrenta, teimosa. Criança que faz piti pro pai dar uma coisa, dar outra. Tá entendendo? É isso que nós temos hoje no governo do Brasil. Olha para vocês verem, tanto de um lado como do outro. Eles não se entendem. Eles vão para um lado, eles vão para o outro, eles vão para o lado que dá mais forte para eles. Esses são os momentos. Lembra, tem uma parte na palavra que diz que os governantes, eles são crianças. Eu não lembro agora se está em Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eu não lembro agora, mas lá diz que os governantes deles são crianças. Não é que eles são crianças. Eles são crianças crescidas. Eles têm espírito de criança mimada. Eles têm espírito de criança birrenta. É isso que eles têm. Você acha que o 9 dedos que está lá em cima, as coisas que ele fala, é coisa de quem não tem cabeça. É coisa de quem vive um mundo infantil. Presta atenção. Tem o lindinho lá, né? O lindinho é outro. A mulherzinha dele é a mesma coisa. A Jezabel brasileira é a mesma coisa. Criança mimada, birrenta. Irmãos, nós estamos num momento tenebroso. Que se não for a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, vai ficar difícil. Então, por isso, você, em vez de ficar reclamando, Isaías 3:4, né? Deixa eu olhar aqui, deixa eu ler aqui. Isaías 3:4, que diz sobre os governos, né? E dar-lhe-eis jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. É isso, irmãos. Tem 80 anos de idade, mas o instinto é de uma criança. Eles têm ações de criança. Eu quero um doce. Eu vou conseguir aquele doce do jeito que der. Eu quero um pirulito, eu quero um sorvete. Não importa como vai, ele bate o pezinho lá e vai conseguir do jeito que ele quer. Não importa o resto do país. E nisso tudo, eu vou dizer para vocês uma coisa, Deus está nos guardando. Nisso tudo Deus está nos guardando. Tá entendendo? Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, se nós tivéssemos aqui homens como a China tem, presta atenção no que eu tô te falando. Estão aprontando, pintando sete? Estão, com certeza, mas eles se trombam entre eles. Se nós tivéssemos aqui governos como a China, governos como a Síria, como os outros países, meus irmãos, o Brasil já não existia mais. O Brasil já não existiria mais. Então, em vez de você ficar murmurando pelos cantos, você louva o Senhor. Louva o Senhor, porque é o seguinte, é mistério que todas essas coisas aconteçam. Eu quero dizer aqui também, presta bastante atenção no que eu vou falar. Eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção naquilo que eu vou dizer. É tempo de armazenar alimento, terminar de armazenar seus alimentos.
armazene seus alimentos pelo menos para 6 meses. Nós não temos muito tempo aqui. Se nós estamos a 740 dias do término da geração da figueira, quer dizer que o harpazo pode se dar um pouco antes, um pouco depois. Presta atenção no que eu estou falando. A nossa retirada daqui, você já está dando nome aos bois. Pois é. A nossa retirada daqui será um pouco antes ou um pouco depois. Presta atenção. Deus, nesse momento, o Senhor está começando a estancar, a cortar a terra produzir. Escuta o que eu estou falando. Nesse momento que nós estamos, a terra brasileira está caindo a produção. E vai cair mais. Irmãos, aqueles que têm terra, aqueles que têm o fundo da sua casa que dá para fazer uma horta, façam. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Planta uma abóbora, começa a cultivar. Ah, mas eu não sei. Eu também não sei, gente, mas eu estou cultivando, eu estou aprendendo. Eu vou na internet, eu vou lá, aprendo. Eu já tenho abóbora aqui no fundo de casa. Tava com tomate, mas os pezinhos choveu demais, melou. Agora eu vou plantar de novo. Tenho cebolinha, tenho salsinha, tenho orégano. Orégano não, hortelã. Tem um monte de coisa. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca plantei. Abacaxi eu tenho plantado de monte. Eu compro abacaxi, já tiro a coroa dele, já planto. Então, vai nascer 2 anos? Não sei. Deus tem poder de fazer nascer antes. Estou plantando mamão, já tem um pezinho de mamão lá crescendo. Por que eu estou te falando isso? Porque se você plantar, na hora certa Deus vai dar o fruto. Mas se você não plantar, Deus não vai fazer aquilo que você não fez a tua parte. Deus só faz a parte dele quando nós fazemos a nossa, tá? Presta atenção. Se não der para fazer, o Senhor manda maná do céu, como o povo. Por que o povo no deserto recebeu maná? Porque não tinha de plantar, eles estavam no deserto. Não tinham de plantar, não tinha. Eles tinham o gado, que o gado também comia do maná. Mas não tinha onde plantar. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer para você, se você tem lugar, se você tem uma terrinha, dá para plantar, um quintal que dá para plantar, faça a tua parte. Se você é dono de terras, não se alvoroce, porque as terras vão parar de produzir. Isso é necessário que aconteça. É necessário que aconteça. Em vez de você bradar, em vez de você murmurar, você pega a terra seca e fala: Senhor, eu te agradeço, porque nessa terra seca o Senhor me deu a minha subsistência. Eu te agradeço porque nesta terra seca está secando, porque nós estamos nos preparando para o encontro da igreja com Cristo. Essa terra seca é a prova que Jesus está voltando. Entendeu? Está ocorrendo uma feira agrícola aqui próximo da minha cidade. Um amigo que está trabalhando lá disse que as vendas de máquinas estão paradas e o agricultor não tem dinheiro e assim ele não planta. Exatamente. Exatamente. E os meninos que nos regem cortaram, né? Cortaram o incentivo, né? Para plantar. Então, em vez de você murmurar, você louve o Senhor. Porque isso é sinal do breve retorno de Jesus. Entendeu? Mas é isso aí, já falei demais, né? Tô até cansada, gente. Fora de brincadeira. Porque eu ainda tô com dor, mas vamos lá. Eu quero ler aqui com vocês a batalha de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. A batalha de Davi. Lembra que Davi foi expulso da batalha que... Exatamente. Tem agricultor que desanimou de plantar. Exatamente. Então, é o seguinte. Quem tem terra, plante para si. Faça a sua horta, a sua agricultura de subsistência. Quem tem terra, o momento agora é de fazer agricultura de subsistência. Presta atenção. Não é momento mais de... Não é, irmãos, não é. Agora é de subsistência.
O momento agora já é final. 740 dias para o término da geração da figueira. Não passará todas essas coisas, né? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Nós estamos vendo a coisa correr rápido, né? Correr rápido. Então, preste atenção aqui. Nós vimos lá na live passada que Davi foi expulso, né? Exatamente como era antigamente. Davi foi expulso da batalha que ele ia ter que guerrear com os filisteus contra o seu próprio povo. E Deus já preparou uma outra batalha para ele. Olha isso. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto, lembra dos amalequitas? Filhos de Amaleque, neto de Esaú, tinha ódio do povo de Deus. Com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag. E lembra que Deus mandou que Saul matasse os amalequitas? Matasse todo? Ele deixou vivo, né? Tá aqui, ó. Dado sobre o sul e sobre Ziclag. E tinha ferido a Ziclag. E tinha posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, e a Jezreelita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nossas guerras são guerras tremendas. Ai, irmã Ruth, mas nós não temos umas guerras assim. Não temos porque não estamos naquela época, mas nossa guerra é cruel. Nossa guerra não é brincadeira, não. Se você olhar bem, as nossas guerras não são brincadeiras, são guerras individuais. São guerras do mal contra o bem. São guerras pela tua alma. Guerras pela tua alma. E o que acontece? Muitas das vezes nós nos desesperamos quando nós vemos tudo perdido. Aos nossos olhos está tudo perdido, tudo perdido. Você olha assim, não tem socorro para um lado, não tem socorro para o outro. Aonde eu vou me pegar? O que vai acontecer comigo? Davi chegou nesse ponto, e agora? Foi todo mundo embora. Ele estava tão cansado da ida e vinda que ele não tinha força. Diz que ele se esforçou no seu Deus. Essa madrugada, eu falo de mim porque eu vivo a minha vida e eu não tenho que falar da vida dos outros, tenho que falar da minha, né? Essa madrugada eu estava pedindo a Deus como que eu tinha que orar por esses dias que eu estou passando de infortúnios, né? Infortúnios, que isso é natural a passar, todo mundo passa. E isso é bom que aconteça, porque nós temos que ver que nós somos homens e mulheres, que nós precisamos estar sempre alerta com Deus. Mas essa noite eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, me dá a estratégia da oração. Eu preciso ter estratégia de oração para orar pelo que eu estou sentindo, porque eu sei que o que eu estou sentindo não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. É uma coisa que está querendo me parar e eu não quero, eu não vou parar. E foi quando Deus me fez lembrar de Caleb. Eu tô com 62 anos, né? O corpo já tá cansado, normal, né?
Mas Deus me fez lembrar de Caleb. Caleb, ele foi um dos homens que animou o povo para ir para cima, né, de Jericó. Ele e Josué. E os outros 10 acabaram, esmoreceram o povo, acabaram com tudo. Tanto que ficaram 40 anos no deserto. Mas para Caleb e Josué foi dada uma promessa. A promessa de ver a terra prometida. Que coisa engraçada, né? E quando foi de madrugada, o Senhor me fez lembrar de Caleb, me fez lembrar dessa parte, me fez lembrar que quando eles atravessaram o Jordão, Caleb fez Josué lembrar que Moisés tinha falado que ele ia receber uma parte separada de terra, uma parte boa de terra, para ele e para sua descendência. E ele pediu, acho que uma montanha, não lembro agora, ele pediu, né? E Josué ficou meio assim de dar para ele, né? Porque ele estava com 80 anos. 80 anos. E ali eu comecei a clamar a Deus. E ele disse para Josué: eu tenho a força de um jovem. Eu tenho 80 anos, mas eu tenho a força de um jovem. Eu estou do mesmo jeito que eu estive há 40 anos atrás, Josué. Há 40 anos atrás, eu e você fomos únicos que não esmurecemos, nós não esmurecemos da terra prometida. E nós estamos, os únicos vivos daquela geração somos nós. E a força que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha lá atrás, o mesmo vigor. Quando eu lembrei de tudo isso, irmãos, eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, eu preciso da força de Caleb. Porque o Senhor me mostrou quando eu era criança a tua vinda. E eu não cheguei aqui de qualquer jeito. Eu cheguei aqui porque o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me colocado aqui. E o Senhor tem falado para mim que é para ter alegria para a tua volta, não é para esmurecer, não é para ficar pelos campos chorando das coisas que vão acontecer, mas é sempre para ver o lado que o Senhor está mostrando que a alegria tem que estar ali. Como eu falei aqui, o Brasil, apesar de tudo, o Senhor tem misericórdia de nós. Só está deixando a gente nesse governo de infantil nos últimos dias só. Nos últimos dias vai ter guerra? Vai ter um monte de coisa? Vai. Mas é pouco tempo. E o Senhor vai nos livrar, porque a terra é imensa. Ele vai dar um terremoto grande em tudo isso e vai nos livrar numa terra arrasada, aonde as crianças que estão nesse governo não vão conseguir chegar. E lá o Senhor vai nos manter até que a trombeta soe. Até que a trombeta soe. E nós escutemos o nosso nome chamando. E nessa madrugada eu falei: Senhor, eu quero a força de Caleb. Caleb entrou na terra prometida. Eu quero ver a tua volta. Restitui o meu corpo, Pai. Restitui as minhas entranhas. Restitui, Senhor, aquilo que eu estou sentindo. Irmão, vocês acreditam que depois que porque eu tinha levantado, eu estava completamente tonta e muita dor no abdômen, muita dor. E depois que eu fiz essa oração e que eu me levantei depois de novo, eu já não comecei a sentir tontura e a dor do abdômen foi diminuindo. É uma guerra. Ah, irmã Ruth, isso não é guerra, isso é doença. A guerra está aí também, porque eu sei de onde está vindo isso. Eu sei de onde vem. Eu sei de onde vem, que é para me paralisar. Entendeu? Trevas que querem me paralisar, mas não vão conseguir. Porque nós temos que ter inteligência para entender como Deus quer que nós nos portemos diante da presença dele. Entendeu? Exatamente, pastor. Os países que eram fortes hoje nem igrejas têm. Olha a Europa, as igrejas da Europa estão virando o quê? Virando academia, virando boteco, né? Olha o Brasil. O Brasil ainda tem um povo aqui que prega a palavra e que está mantendo missionários lá fora. Então, meus irmãos, prestem atenção. Então, em vez de você ficar reclamando, entendeu? Comece a orar a Deus qual a oração que você deve fazer.
Qual é a oração que você deve fazer? Porque essa madrugada eu comecei, falei, Senhor, me mostre aqui a oração que eu tenho que fazer. Aonde está o segredo da minha oração? Como que o Senhor quer que eu fale com o Senhor? Que jeito que o Senhor quer que eu peça? Na hora veio assim, Caleb. Você pode falar aí, né? Ah, a senhora está se achando. Não, não estou me achando não, irmão. É o que eu vivo. Eu vivo isso. Ou você acredite ou não, a minha vida é essa. Eu aprendi com Deus. Aprendi a viver. Aprendi a lutar pela bênção. Não pela bênção desse mundo, não. É pela bênção da salvação. Esse mundo aqui, meu irmão, tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. Eu estou lutando é pela minha salvação. É pela salvação daqueles que estão atrelados a mim. Queira ou não queira, eu tenho minha família. Queira ou não queira, eu tenho irmãos que me escutam. E que, queira ou não queira, eu tenho uma responsabilidade diante da presença de Deus em trazer a mensagem conforme ela está escrita. Esse é o meu grande, é minha grande, hoje, eu sou sincera dizer para vocês, a minha grande, como é que chama? O meu alvo, a minha grande alegria é poder trazer a mensagem para os meus irmãos todas as noites. O dia que eu não posso vir, eu me desespero, porque eu não consigo. Ou eu estou cansada demais, ou acontece o que aconteceu ontem. Mas eu louvo o Senhor por estar aqui, podendo trazer aquilo que Deus me imprime no meu coração durante o dia. Mas não estou aqui dizendo para você que eu sou grande coisa, não, eu sou toda errada, telhado de vidro, tudo que é errado está aqui. Mas errados a gente está buscando. E errados a gente acerta. E errados a misericórdia do Senhor se coloca sobre nós. E é isso que eu faço todo dia, as misericórdias do Senhor. Exatamente, o básico tá bom demais, exatamente. Mas vamos seguir aqui. Eu achei interessante isso daqui, irmãos. Olha isso. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. Olha isso. Traz aqui o éfode. O que é o éfode? Você sabe o que é o éfode? Você sabe o que é? Deixa eu melhorar aqui, gente. Só um minutinho que tá caindo aqui o meu... Espera só um minuto. Deixa eu... Acho que agora sustenta. Peraí. Acho que agora deu certo. O éfode, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, porque através do éfode, eles, como é que falam? Eles sabiam a vontade de Deus. Entendeu? Eles sabiam a vontade de Deus. Irmãos, olha aqui o que é um éfode. Olha. Opa. Era isso aqui, ó. Essa placa que vocês estão vendo aqui, ó. Nas laterais tinha Urim e Tumim. Essa placa aqui, ó, isso aqui era feito em ouro, linho, né? O ouro com linho. E tinham essas 12 pedras representando cada tribo de Israel. E nas pontas tinha Urim e Tumim, que era por onde Deus falava com eles. O que representa? Esse éfode, ele faz a direção para Cristo. Ele nos direciona a Cristo. E Cristo nos direciona ao Espírito Santo, porque ele disse quando foi, não vos deixarei órfão, virei outra vez. Virei outra vez. E ele fala conosco, ele imprime, o Espírito Santo imprime dentro do nosso coração os desejos de Deus na tua vida e na minha. E nós precisamos, nesse momento, Davi pede para que o éfode venha. Era a vestimenta, exatamente. Ele estava sobre a vestimenta, né? Ele estava sobre a vestimenta. Aqui, ó. Perseguirei. E Abiatar trouxe o éfode. Olha isso. A Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tu do libertarás. Exatamente, linho finíssimo. Trançado por mãos habilidosas, hein?
Eu fui pesquisar sobre ele, trançados por mãos habilidosas. Quem faz isso? Um artesão, meu irmão, artesão. Quem aí é artesão, louva a Deus por você ser um artesão. Olha aqui, ó. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois o que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Eles estavam exaustos. Eles estavam exaustos, viagem de 3 dias, agora vendo suas famílias todas longe. Olha isso, e Davi buscou força no Senhor. Meu irmão, nós temos que buscar força no Senhor. Para as nossas batalhas, nós precisamos buscar forças no Senhor, para o nosso desânimo. Você acha que o desânimo não é uma batalha? É, claro que é. Você acha, graça e paz, Andréia, você acha que às vezes, aquele dia que você fala, Senhor, se eu pudesse hoje, eu nem levantava da cama. É uma batalha. É uma batalha. Mas nós vamos aonde? Achar forças no Criador. Achar forças no nosso Mestre. Olha isso. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? Ele disse, o moço, sou egípcio, sou servo de um homem amalequita. É, Mônica, é difícil, minha irmã, mas busca força no Senhor, minha irmã. E meu Senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Esses eram os amalequitas. Ficou doente? Tchau, não quero mais você. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziquilag. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo. Os malequitas, né, estavam espalhados lá. E dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi. Gente, ele estava cansado, desesperado. Ele foi buscar força onde? Tá aqui, ó, no versículo 6. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Desanimado, nós temos que nos esforçar no Senhor. Você tá achando que eu tô aqui? Você tá achando que eu tô muito bem? Tô não. Tô cheia de dor aqui para baixo. Mas eu tô aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque essa tarde eu busquei força no Senhor. Sabe por quê? Porque o tempo está terminando e nós não temos tempo nem para ficar doente. Nós não temos tempo para ficar com Satanás tentando as nossas vidas. A gente precisa avançar. Então eu estou falando para vocês, quando o desânimo bater, quando olhar para a terra, sentir a dor na alma daquela terra, não dá o fruto. Não dá o fruto. Se esforça no Senhor, seu Deus. A ordem é essa. E agradece, pega a terra na tua mão e olha para o céu e fala, Senhor, eu te louvo. Porque a terra não está dando fruto, mas já deu muito fruto e o Senhor me abençoou nesses anos todos que nós estamos aqui. Eu te agradeço porque isso é sinal que seu Filho Jesus Cristo está voltando. Meus irmãos, é isso que nós temos que fazer.
Estão entendendo? Graça e paz, Sara. Presta bastante atenção. Olha aqui, ó. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Irmãos, eles não tinham dormido. Olha aqui, do crepúsculo. Crepúsculo não é quando o sol tá entrando? Não é isso? Até a tarde do dia seguinte eles estavam matando gente. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Davi estava acabado, destroçado, buscou força em Deus, cansado, e o Senhor renovou as forças de Davi como renova a força da águia. O Senhor renovou a força de Davi como deu força para Caleb entrar na terra prometida aos 80 anos de idade e ainda expulsar os homens que viviam na montanha que ele queria. Essa foi minha oração da madrugada. Senhor, me dá a força de Caleb. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Olha a mudança que Davi trouxe. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Os 200 ficaram descansando e agora, iam ajudar a levar o despojo embora. Meus irmãos, nós estamos lutando contra os amalequitas. Nós estamos, nesse momento, lutando contra Amaleque. É a última batalha contra Amaleque. Resista. Resista. Resista ao que vem na sua mente contra o Criador. Porque Satanás vai começar a fazer batalhas aqui, ó. Deixar você depressiva ou depressivo. Deixar você enraivecido de ver tudo que você faz não dá certo. Mas não é questão disso, não. É que não vai dar certo mesmo. Quando as coisas começam a findar, tudo começa a rarear. A agricultura do Brasil está terminando. Escuta o que eu estou te falando hoje. Não precisa nem eu falar, você já sabe que está terminando. A agricultura do Brasil vai findar, não vai haver mais. O que vai haver é somente para subsistência. É somente para você subsistir. Por isso que eu estou te falando. Faz a tua parte na tua casa. Faz a tua parte na tua casa. Porque aquilo que você não puder fazer, o Senhor vai fazer por você. Mas a ordem é essa, faça a tua parte na tua casa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Pai, diante da tua presença, te louvando e bendizendo pela tua grande e infinita misericórdia conosco. Te agradecendo, Senhor, porque mesmo nós não sendo nada, o Senhor é aquele que derrama chuvas de bênçãos sobre nós. Mesmo a gente não sendo nada, Pai, o Senhor é aquele que manifesta o teu poder nas nossas vidas. Mesmo não sendo nada, Senhor, o Senhor é aquele que manifesta o teu poder em nós. E eu te louvo por isso, e eu te peço nesse momento que o Senhor dê visão da águia para o teu povo. Que o Senhor dê, Pai, espírito grato. Não deixa, Senhor, que venhamos, Senhor, a perder a nossa fé por não ver a terra dar produção. Que nós venhamos perder a nossa fé por não ver o trabalho ir para frente, a minha loja vender. Pai, mostra para o teu povo nesse momento, Senhor, que nós estamos em
momentos cruciais. Mas não vai faltar aquilo que o Senhor tem para nós. E que as tuas mãos estarão sobre nós, nos ajudando. E nós teremos, Senhor, nós teremos chuvas de bênçãos, como diz o hino, chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Olha isso. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. É isso aí, vamos ter chuvas de bênção. Pai, eu te peço nesse momento que as chuvas de bênção estejam sobre a Paula e o Pedro, sobre a Clara e a sua família, sobre o pastor Vitor, a pastoração, chuvas de bênção sobre Alexandre e Simone e seus filhos, pela Luciana, sua família, suas filhas, pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, que chuvas de bênçãos derrames, pela Aline e pela Osimira, pela Suzana e seu filho, pelo Denildo, a Geni, pelo pastor Luiz, chuvas mandadas por ti, pela Fernanda Bamin, pela Cleide, pelo Alberto, pela Andréia Brown, Andréia Medeiros, Andréia Coelho, chuvas de bênção sobre teu povo, pela Joelma, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, sua mãe, pela Marta Valéria, pela Larissa, suas crianças, seu esposo, pela Rose, pela Isabel, pela Dani, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos, chuvas de bênção sobre teu povo, em nome de Jesus, pela Patrícia Venâncio, pela Fatinha, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Aline Gúpita, pela Valmira, pela Viviane Peixoto, João Vitor, chuvas de bênção pelo teu povo, pela Jaque, pela sua família, pela Aline Franciele, a Rosimeire, pela Mônica, chuvas de bênção, Senhor, nas terras da Mônica, nos lugares que ela precisa manter, em nome de Jesus. Chuvas de bênção na Estela, pela Dani Cristina, pela Fernanda Garrido, pela Rudineia Botelho, pela Celeste, pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Ana Lúcia, pela Tatiana Moutinho, pela Tati Banzi, pela Leninha, Pai, em nome de Jesus, chuvas de bênção no teu povo, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica, pela Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane e sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato, pela Poliana, chuvas de bênção pelo teu povo, Senhor, em nome de Jesus, pelo Dr. Ivane e sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, chuvas de bênção sobre o trabalho dela, pela Joselma Francisco, pela salvação dos teus filhos em nome de Jesus, pela Aline Milani, chuva de bênção no seu menino que passou mal essa noite, pela Nayara Paiva e sua família, pela Erivanes, pela Sofia, pelo Samuel, pela Esther e pelo Paulo Vinícius. Pai, que a tua mão de poder estejam com chuvas de bênçãos sobre o teu povo na face da terra, sobre os meus irmãos aqui que o Senhor deu a missão de orar por aqueles que estão debaixo, Senhor, da audição dessa mensagem. Que a tua mão de poder esteja sobre todos nós, que a tua mão de misericórdia esteja entrando nas casas, que o teu poder esteja sobre a casa do teu povo, que chuvas de bênção sejam derramadas, que não falte o pão, não falte o leite, não falte aquilo que o teu povo precisa para sobreviver nesses momentos.
Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, porque os dias são maus e vão piorar. Nós temos aí dia 14, um eclipse junto com uma lua de sangue. Isso quer dizer muita coisa, isso quer dizer que a situação vai apertar drasticamente. Nós temos, Senhor, vários dias que estão na agenda para apertar para o teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, dá-nos capacidade de sermos apertados, mas não deixar o teu nome. De sermos apertados, mas perseverar na oração, na santificação. É o que eu te peço, Senhor. Guarda-nos, livra-nos do mal. Eu te peço pela minha vida, Pai, em nome de Jesus. Me dá a força de Caleb, para que eu possa ver a terra prometida, aliás, para que eu possa ouvir a trombeta soar, o meu nome ser chamado e eu estar com todos os meus irmãos nos ares, que a gente possa se ver já nos ares, todos nós ali subindo, para sermos renovados, sermos glorificados em Ti e estarmos contigo para toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos do mal. É o que eu te peço, é o que eu te louvo, no nome de Jesus, aquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa aí alguma coisa. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus, orando uns pelos outros. E assim o Senhor nos levará até a sua breve volta. Não larguem das mãos de Jesus. Não desistam de Jesus de espécie alguma. Nós já estamos na reta final. Nós já estamos chegando no Jordão. Nós estamos já quase com o pé no Jordão. Agora não é hora de retroceder. Aquele que retroceder, a alma de Deus não tem prazer nele. É hora de avançar em fé e graça. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.